O milionário empresário transforma a vida de mendiga negra que sonha viajar com segredo oculto. No meio do caos de uma longa madrugada, no aeroporto de Lisboa, Marina segurava firme a pequena Isabela, sua filha de apenas 10 meses. O voo para o Rio de Janeiro já anunciava o embarque, aquela última chance de fugir do passado que a esmagava. A jovem mãe, com olhos cansados e o coração apertado, parecia invisível entre a multidão elegante. Até que o inesperado aconteceu. Rafael apareceu do nada. Um homem alto, de terno caro e sorriso largo demais para ser comum, que olhou para Marina como se visse algo que os outros não viam. "Posso ajudar?" ele perguntou, com um sotaque leve, a voz soando estranho em meio ao burburinho. Enquanto a bebê chorava, garra sua desesperada, Rafael puxou da sua bolsa um brinquedo colorido, cheio de luzes e sons que encantou Isabela na hora. Ela parou de chorar, olhou para ele com aqueles olhos enormes de quem desperta para um mundo diferente. Mas Marina sentia o peso do segredo escondido dentro dela, aquela ferida aberta do relacionamento abusivo que a havia empurrado para longe de casa e do homem que ameaçava sua vida em silêncio. No voo, os olhares curiosos e cochichos mal disfarçados perseguiam os dois. "Quem é aquele cara?" ouviu, sem querer, uma mulher mais velha. "Pobre moça. Levar aquele bebê sozinha numa loucura dessas." Marina sacudia a cabeça, tentando não deixar o medo vencer. Rafael parecia entender aquela luta muda. Ele contou fragmentos da própria dor, um casamento desfeito marcado por traições e traições, a solidão aparente apesar do mundo ao seu redor. Quando o avião finalmente tocou o solo brasileiro, algo mudou. Rafael se tornou o apoio que Marina precisava exatamente quando sua tia, hospitalizada num estado grave, dependia de cuidados que ela não podia dar sozinha. Ele foi além da ajuda. Entrou na vida dela devagar, como um abrigo inesperado numa noite de ventania. Mas sombra do passado não. Diego, ex-marido de Marina, usava toda a sua influência para colocar um ponto final naquela fuga. As ameaças mudas crescendo em silêncio quebravam noites e dia. Ele queria a guarda de Isabela, custasse o que custasse. A aproximação do tribunal soava como um tambor enfurecido no peito de Marina. Junto com Rafael, eles tinham que jogar um jogo de cartas marcadas, expondo Diego, mostrando suas verdades sujas, mas arriscando tudo num tabuleiro onde qualquer erro poderia custar a liberdade da pequena. Enquanto o amor tímido entre eles aflorava, trazendo um respiro, uma fagulha de esperança, a sensação de que o pior ainda podia vir deixava um gosto amargo. Algo maior, mais perigoso e secreto, tomava forma no horizonte da vida que ela tentava reconstruir. Marina sente um nó na garganta só de pensar no que pode estar por vir. Será que ela está pronta para encarar não só Diego, mas o que ele realmente é capaz de fazer? Isabela, Rafael e ela, a nova família, podem mesmo sobreviver a... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina estava em pé com o coração disparado, enquanto o tribunal ecoava seus segredos. Rafael segurava a mão dela. Mas um silêncio ensurdecedor preenchia o espaço quando o juiz entrou. Ele respirou fundo, lembrando a pressão do momento. Enquanto Marina sentia um nó na garganta, um oficial entrou apressado pela porta lateral. Algo estava errado. Desculpe interromper, mas temos uma situação crítica. O oficial olhou diretamente para Marina, sua expressão grave, gerando um arrepio na espinha dela.
O murmúrio na sala aumentou. Olhares curiosos se voltaram para ela, como se o mundo inteiro tivesse esperando. É sobre Diego. A voz do oficial tremia. Ele está em liberdade condicional. Um sussurro percorreu a sala e Marina sentiu o chão se abrir sob os pés. O pânico a invadiu enquanto flashes de momentos horríveis voavam à sua mente. Aquelas ameaças silenciosas que a haviam perseguido. Ele poderia estar mais perto do que nunca. Ele ameaçou a vida de Isabela. A frase cortou o ar pesado. O juiz levantou a mão, tentando restabelecer a ordem, mas ninguém ouvia. O olhar de Marina estava fixo no oficial. Diego, livre, sua vida virou um filme de horror, sem saber qual seria o próximo ato. E o que seria capaz de fazer agora? Precisamos de uma medida de proteção, Rafael gritou, sua voz alta e cheia de urgência. Ele se virou para Marina, sua expressão determinada. Não vamos deixar que ele encoste em vocês. Ela sentiu as lágrimas surgirem, mas eram mais de raiva e medo do que de tristeza. Como alguém que ela pensou estar longe havia voltado tão rápido, tão impactante. Mas havia algo mais, o jeito que Rafael a olhou. Ele não era só o homem que a ajudou a escapar. Havia algo profundo ali, uma coragem que Marina nunca antes havia encontrado e que agora era tudo o que ela precisava. Nesse instante, a porta se abriu novamente e um homem entrou, vestido com um terno igual ao de Rafael, mas com uma postura completamente diferente. Ele carregava um ar de poder, e Marina imediatamente reconheceu o olhar de um predador. Era André, o advogado de Diego, conhecido por fazer o que fosse preciso para ganhar. Marina sentiu um frio na barriga. O que ele estava fazendo ali? Eu estou aqui para garantir que as coisas sejam justas, disse André, seu sorriso frio como aço. Diego não deveria ser julgado por coisas do passado se sua vida está em risco agora. Um murmúrio de indignação se espalhou pela sala. Todos pareciam saber o que André realmente significava. Mas por trás das palavras havia algo escondido. Um olhar de cumplicidade que não passou despercebido por Marina. Rafael também percebeu. Sua expressão mudou e ela pôde sentir a tensão entre eles, como uma corda prestes a se romper. Você vai querer tomar cuidado com o que diz, André. A voz de Rafael era firme, cheia de algo mais profundo. O ambiente vibrou com a tensão, e a maioria dos presentes segurou a respiração, atenta a cada movimento. Marina estava perdida em pensamentos. Como assim Diego tinha alguém ao seu lado, alguém capaz de atacar novamente? O passado que ela pensava ter deixado se acomodava ao redor dela, e a visão de Diego livre se expandia como uma sombra sinuosa. Logo as peças começaram a se mover. A luta não seria apenas pela guarda de Isabela, mas por suas vidas. O tribunal se tornava o palco da batalha de um segredo que poderia mudar tudo. Rafael, sua ajuda e a proximidade cada vez mais perigosa, com um passado que não desapegava. O juiz levantou a mão, mas a pressão estava tangível. O que Marina faria agora? Ela deveria confiar em Rafael totalmente? Ou estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia complicar ainda mais a situação? Quando Rafael olhou para Marina com um brilho intenso nos olhos, havia uma incerteza no ar. O que efetivamente era ele? E o que Diego realmente arquitetava? A tempestade se aproximava, e Marina, ainda atordoada, tinha que decidir qual caminho seguir, sabendo que o próximo passo poderia não só selar seu destino, mas também o de sua filha. Marina estava perdida em Penn,
Como assim, Diego? Tinha alguém ao seu lado, alguém capaz de atacar novamente? O passado que ela pensava ter deixado se acomodava ao redor dela, e a visão de Diego livre se expandia como uma sombra sinuosa. De repente, o estrondo ecoou pela sala. As portas do tribunal se abriram com força, fazendo todos pularem. Uma mulher entrou, ofegante, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Era a vizinha de Marina, Dona Lúcia, uma senhora idosa que sempre a apoiou. Desculpe interromper, mas é urgente, ela gritou, respirando pesadamente. O murmúrio da sala aumentou. Marina não entendia. O que a Dona Lúcia estava fazendo ali? Eu vi o Diego, a mulher continuou, as palavras saindo rapidamente. Ele estava com outro grupo de pessoas, estavam falando sobre você. Marina palpitou o coração. O quê? O que o ex-marido estava planejando? Rafael apertou a mão dela, sua expressão tornada de preocupação. É verdade, Dona Lúcia? Perguntou Marina, quase implorando. Eu não peguei os detalhes, mas ele parecia perigoso. Não é só você que está em risco. Ele estava falando sobre coisas que não consigo entender direito. Mas sei que te envolvem e também a sua filha. Um frio percorreu a espinha de Marina. O medo era quase palpável. Rafael, percebendo a gravidade da situação, se virou para André, que assistia a tudo com um sorriso debochado. O que mais você sabe, André? O Diego tem um plano. Você precisa nos ajudar. André cruzou os braços, o olhar perspicaz. Não sou seu defensor, Marina. Diego tem seus direitos. Se ele suspeitar que você está escondendo algo, eu não estou escondendo nada, gritou Marina, sua voz ecoando na sala. Dona Lúcia, ainda em pé, olhou para o juiz, que observou a cena criar formas intensas. Precisamos de proteção agora. A segurança da Marina e da Isabela está em jogo. Ela insistiu, tomando coragem. Foi nesse momento que Rafael, com uma atitude quase impensável, se aproximou do juiz. Desculpe, meritíssimo, mas existe algo que todos precisam saber. A sala silenciou e todos os olhos se voltaram para ele. Eu sou o verdadeiro pai de Isabela. A revelação caiu como uma bomba. O murmúrio se alastrou novamente, e Marina sentiu o mundo desabar. Rafael, o verdadeiro pai? Como isso era possível? Como você pode afirmar isso? Gritou André, descontrolado. Você é desconhecido. É só um benfeitor. Rafael então se virou para Marina, seu olhar sincero. Lembra da noite em que você teve Isabela? Eu estava lá. O que você não sabia é que eu sou irmão de Diego. Fui preso em um momento de desespero no passado e só agora pude voltar à sua vida. Marina ficou paralisada. O passado estava de volta, mais presente do que nunca. E agora, Rafael estava envolvido de uma maneira impensável. O que isso significava para elas? As palavras de Dona Lúcia ecoavam na mente de Marina. Diego estava planejando algo. Uma onda de desespero a atingiu. Então, você também pode estar aqui para... E se ele tivesse do lado de Diego? O juiz parecia confuso. A sala cheia de murmúrios e olhares incertos. Marina estava no centro de um jogo que nem sequer compreendia. Como poderia confiar em Rafael agora? Com isso, no fundo da sala, a porta se abriu novamente e um homem imponente entrou. Diego. Ele estava lá com um olhar triunfante e um sorriso que prometia tempestade. Eu sempre soube que vocês não conseguiriam ficar longe um do outro. Preparem-se, isso apenas começa. Marina sentiu o coração parar. O que realmente estava acontecendo? Um nó se formava em sua garganta, a entrelaçar os destinos intricados, em uma teia que parecia não ter como escapar. Uma certeza, o que quer que viesse a seguir seria devastador e transformador. E nada seria como antes. Diego estava lá,
imponente e com um sorriso que parecia zombar de todos eles. O coração de Marina disparou. Era como se o tempo tivesse parado. Um frio percorreu sua espinha e ela só conseguia pensar na segurança de Isabela. Rafael, ao seu lado, parecia mais tenso do que nunca, e o juiz buscava restabelecer a ordem naquela tempestade. "Podemos continuar?" O juiz pediu, mas a sala estava em alvoroço. As pessoas sussurravam e os olhares se fixavam em Diego. O ex-marido, agora livre, era uma sombra ameaçadora. "Você não tem ideia do que está prestes a ver", Diego anunciou, quase desafiador. "Assim como você não percebeu que todas as suas esperanças são apenas uma ilusão." Marina sentiu o nó na garganta aumentar. O que ele estava tramando? De repente, um calafrio percorreu a sala. Um homem entrou correndo pelos fundos, um policial visivelmente apressado. "Desculpe interromper", gritou. O clima pesou instantaneamente e os olhos se voltaram para ele. "Precisamos evacuar a sala agora." O juiz imediatamente se levantou, mas o desespero tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" O pânico se espalhava e as pessoas começaram a levantar da cadeira. Marina sentiu que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. O policial, então, olhou diretamente para Diego, sua expressão grave. "Recebemos uma denúncia anônima. Há uma ameaça em curso. O senhor Diego deve ser revistado." Os murmúrios aumentaram. A tensão estava palpável. Marina não conseguia entender. Como assim uma ameaça? O que ele estava planejando? E por que ameaçá-la agora? Diego, com um olhar de escárnio, riu. "E o que mais que vocês vão descobrir? Eu não sou mais um monstro, sou um homem livre. Mas posso garantir que não sou o único aqui com segredos." A sala parou. O que ele queria dizer? Rafael, rápido como um raio, se virou para Marina. "Nós precisamos sair daqui." Mas ela estava paralisada, suas forças sendo sugadas como se cada palavra de Diego estivesse drenando sua coragem. Então, o policial começou a se aproximar de Diego, mas antes que pudesse tocá-lo, um estalo ensurdecedor encheu o ar. O barulho agudo que cortou o ambiente fez com que todos se virassem. Uma explosão. O chão tremeu sob eles e todos começaram a gritar. Em pânico, uma fumaça densa começou a invadir a sala e Marina, instintivamente, agarrou Isabela com força. Rafael puxou-a para perto e juntos eles tentaram encontrar uma saída. O caos dominou totalmente o tribunal. O que estava acontecendo? O que Diego havia feito? As pessoas empurravam-se, tentando se afastar. O medo era contagioso. "Marina, você está bem?" Rafael gritou, tomando sua mão fortemente. Não havia tempo. A fumaça parecia envolver tudo. "Eu tô aqui." A voz dela mal saía. Ela olhou para Diego uma última vez, o rosto marcado pelo prazer diante do alvoroço. A verdade estava à espreita, e naquele instante, Marina percebeu que algo muito mais sombrio estava em jogo. Uma luz piscou e mais gritos ecoaram, mas um pensamento ficou martelando em sua mente. Diego não estava sozinho. Com ele havia mais pessoas, e a ameaça não era só dele. Então, no meio do caos, um grito agudo cortou a sala. Marina! Era Dona Lúcia. Ela lutava contra a fumaça, apontando para uma direção oposta. "Vem por aqui. Rápido!" A visão da mulher oferecendo ajuda acendeu uma faísca de esperança, mas ao mesmo tempo, o medo do que poderia acontecer se perdessem um momento os envolvia. Enquanto se moviam, a sala começou a desmoronar ao redor deles. E ali, entre a fumaça e os gritos, Marina entendeu que a batalha estava apenas começando. O verdadeiro jogo de poder estava por vir, e nada iria ser como antes. Ela precisava descobrir quem realmente estava ao seu lado. E quem estava armando por trás de seus sonhos de liberdade.
A fumaça invadia a sala e os gritos de pavor ecoavam ao redor de Marina como um eco sem fim. Ela segurava Isabela contra o peito enquanto Rafael puxava-a com força na direção de Dona Lúcia. O desespero crescia, mas no fundo algo diferente dançava em seu estômago. Um pressentimento. "Vem por aqui!" gritou Dona Lúcia. Sua voz tinha um tom de urgência que não se podia ignorar. As portas do tribunal estavam cercadas por gente, mas havia uma saída na parte de trás, uma S. E assim que começaram a correr, um novo grito cortou o ar. "Marina!" Alguém chamava com desespero. Era André, o advogado de Diego, que se aproximou, mas havia uma crueldade em seus olhos que a fez hesitar. "Eu tenho algo importante para te dizer. É sobre Diego." Ele estava lá, cercado pela fumaça, mas seu olhar era firme. Rafael prendeu a respiração. A desconfiança invadiu seu rosto. "Agora não, André!" ele gritou, quase o ignorando. A pressa os consumia, mas André persistiu. "Escuta, ele não tá sozinho. Tem um plano e não só para você, mas para todos nós." O coração de Marina acelerou. O que ele queria dizer e por que ele estava falando assim agora? Era uma armadilha? "Cale-se!" Rafael puxou com força Marina em direção à saída, mas a curiosidade tomou conta de Marina. O instinto a forçou a parar. "O que você sabe?" ela perguntou, pensando que talvez houvesse uma resposta ali que pudesse salvá-las. "Você não entende. Diego tem aliados, pessoas que estão perto de você, planejando algo terrível." As palavras de André saíram de sua boca como se fossem balas disparadas, e Marina sentiu um choque, mas não tinha tempo para pensar. Rafael estava puxando novamente. Diego estava ali, um vulto sombrio em meio ao caos. Seu sorriso ainda desafiador, mesmo com alvoroço. Marina olhou para o ex-marido, seus olhos carregados de horror e fúria. "Você não pode fugir", ele disse. Uma voz que ecoava. "Você vai me pagar por tudo isso, Marina. E não sou eu quem precisará se preocupar agora." Seu coração desabou. O que ele estava arquitetando? A fumaça tornava tudo mais confuso e o caminho para a liberdade parecia se fechar a cada passo. But something, a sudden awareness, started creeping in. Então, de repente, um barulho ensurdecedor, quase como uma explosão, ecoou atrás deles. Um grupo de homens armados apareceu do nada, bloqueando a saída que Dona Lúcia indicava. O instinto de sobrevivência disparou. As balas cortaram o ar e gritos de dor se misturavam ao pânico. "Vamos!" gritou Rafael, enquanto empurrava Marina e Isabela para outra direção. Mas ainda assim, ela não tinha certeza. "Rafael, eu preciso saber!" gritou, desesperada. "O que o André estava dizendo? O que ele quer dizer com aliados?" Enquanto falava, seu olhar se fixou na figura de André. Ele também parecia apreensivo, mas havia algo mais, um brilho em seus olhos que não deveria estar ali. Sim, ele era um advogado, mas havia algo invisível que a deixava alerta. A confusão e a dor em seu peito se tornaram uma onda tumultuosa enquanto Rafael a puxava para fora dos escombros. "Agora não, Marina, temos que sair." Mas a verdade era mais espinhosa do que ela poderia imaginar. Olhando mais uma vez para André, ela viu algo que a fez parar. O homem, que antes parecia opressor, agora exibia um sorriso cúmplice ao olhar para Diego. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. O que estava acontecendo? A aliança que ela pensou que nunca existira agora parecia aterradora. Rafael, o benfeitor, estava potencialmente associado a Diego, e André talvez não estivesse ali para ajudar, mas para complicar ainda mais seu passeio na dor. "Marina, vamos.
Rafael puxou-a novamente, mais rígido desta vez. Ela não sabia se poderia confiar nele, se de fato eles eram aliados ou cada um dos dois jogava o seu jogo. O que realmente era ele? Olhando em torno dela, a fumaça tornava tudo sombrio, e as verdades estavam começando a se desmoronar como o tribunal ao seu redor. As vozes se misturavam, a sensação de traição e medo crescia. Vá, agora! Gritou Rafael. A urgência fazia seus olhos brilharem. Mas Marina hesitou, olhando para Diego e André. O que estava prestes a acontecer? Somente na saída, a profundidade do que os acompanhava começava a ser exposta, e a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer. Um grito levantou e a cena mudava a cada segundo. As sombras dançavam ao luar, enquanto ela decidia seus próximos passos, sem saber se mesmo a liberdade fosse o que a esperasse do outro lado. A fumaça invadia a sala, e os gritos de pavor ecoavam ao redor de Marina como um eco sem fim. Ela segurava Isabela contra o peito, enquanto Rafael puxava-a com força na direção de Dom. O desespero crescia, mas no fundo, algo diferente dançava em seu estômago. Um pressentimento. "Vem por aqui!" gritou Dona Lúcia. Sua voz tinha um tom de urgência que não se podia ignorar. As portas do tribunal estavam cercadas por gente, mas havia uma saída na parte de trás, uma escada de incêndio. E assim que começaram a correr, um novo grito cortou o ar. "Marina!" Alguém chamava com desespero. Era André, o advogado de Diego, que se aproximou. Mas havia uma crueldade em seus olhos que a fez hesitar. "Eu tenho algo importante para te dizer. É sobre Diego." Ele estava cercado pela fumaça, mas seu olhar era firme. Rafael prendeu a respiração. A desconfiança invadiu seu rosto. "Agora não, André," ele gritou, quase o ignorando. A pressa os consumia, mas André persistiu. "Escuta, Diego tem aliados, pessoas que estão perto de você, planejando algo terrível." As palavras de André saíram de sua boca como se fossem balas disparadas, e Marina sentiu um choque, mas não tinha tempo para pensar. Rafael estava puxando-a novamente. Diego estava ali, um vulto sombrio em meio ao caos, seu sorriso ainda desafiador. Marina olhou para o ex-marido, seus olhos carregados de horror e fúria. "Você não pode fugir," ele disse, com uma voz que ecoava. "Você vai me pagar por tudo isso, Marina. E não sou eu quem precisará se preocupar agora." Seu coração desabou. O que ele estava arquitetando? A fumaça tornava tudo mais confuso, e o caminho para a liberdade parecia se fechar a cada passo. Mas algo, uma consciência súbita começou a surgir. Então, de repente, um barulho ensurdecedor, quase como uma explosão, ecoou atrás deles. Um grupo de homens armados apareceu do nada, bloqueando a saída que Dona Lúcia indicava. O instinto de sobrevivência disparou. Gritou, desesperada. O que o André estava dizendo? O que ele quer dizer com aliados? Enquanto falava, seu olhar se fixou na figura de André. Ele também parecia apreensivo, mas havia algo mais, um brilho em seus olhos que não deveria estar ali. Sim, ele era um advogado, mas havia algo invisível que a deixava alerta. A confusão e a dor em seu peito se tornaram uma onda tumultuosa, enquanto Rafael a puxava para fora dos escombros. "Agora não, Marina, temos que sair." Mas a verdade era mais espinhosa do que ela poderia imaginar. Olhando mais uma vez para André, ela viu algo que a fez parar. O homem, que antes parecia opressor, agora exibia um sorriso cúmplice ao olhar para Diego. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. "Oh não, você,
trabalha com ele? Exclamou, a voz cheia de incredulidade. Quando você está em um jogo, Marina, precisa saber quem é sua verdadeira família. André respondeu, como se isso fosse normal. Ele sempre esteve à frente do jogo e agora não há como sair ileso. Marina sentiu sua cabeça girar. A fumaça se tornava mais espessa. A visão dela estava embaçada. Rafael estava tão perto, mas a desconexão entre eles aumentava. Era como se todo o chão sob os pés dela estivesse ruindo. Marina, confie em mim. Rafael começou, mas era tarde demais. A cena congelou por um instante. Enquanto os homens armados avançavam, um deles se virou, e a luz da sala piscou. Ela viu o rosto de Diego, e era como se tudo tivesse feito sentido de repente. Ele e André estavam unidos num plano que nem ela, nem Rafael poderiam imaginar. Vamos acabar com isso agora, gritou Diego, e o pânico tomou conta de todos na sala. Mas uma onda de tensão tomou conta do espaço e, de repente, tudo se transformou. A fumaça começou a se dissipar. E no meio do que parecia ser uma batalha, Marina viu alguém se movendo nas sombras. Mãe! A palavra ecoou pela sala como um raio. Era uma figura familiar, mas completamente inesperada. Sua mãe, que ela pensava estar em um lugar seguro. A mesma mulher que ela não via há anos, estava ali, no meio do caos, com um olhar furtivo. Um grito de alívio e desespero. Mãe! Não! A sala parou. O choque da presença dela era intenso. O que ela estava fazendo ali? Será que ela também estava envolvida? O coração de Marina disparou. A verdade açoitava como chicotadas, uma revelação desconcertante que mudaria tudo. No que você se meteu, Marina? A mãe perguntou, com uma voz que fazia o estômago revirar. A cada palavra, as chaves do mistério mudavam de mão, e a pergunta que restava era se Marina poderia confiar em alguém. O que significava tudo isso? A nova revelação deixava um vazio de incertezas. O que mais estava por trás disso tudo? E quem, afinal, estava realmente ao seu lado? Mãe, não! A palavra saiu da boca de Marina como um grito perdido. Ela olhou para sua mãe, ali bem na sua frente, em meio ao caos, e o coração dela parecia querer saltar para fora do peito. O que ela estava fazendo ali? A sala estava cercada pela fumaça e pelo pânico, mas a presença dela era como um raio de luz sem sol em um dia nublado. Marina, se precisa entender, a mãe começou, mas não havia tempo. Diego, com um sorriso de quem acabara de ganhar um jogo, estava prestes a fazer algo. Marina sentia que o mundo girava. Era confuso. Como se não conseguisse pensar direito. Se você não vier, isso tudo acaba mal, Diego gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Os homens armados estavam cada vez mais próximos, ameaçadores, como sombras esfumaçadas que não pareciam ter fim. O medo tomou conta e Marina deu um passo à frente. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que ele quer dizer com tudo isso? As palavras saíram entrecortadas enquanto a fumaça dançava ao seu redor. A mãe pareceu hesitar. Eu não queria que você soubesse. Mas ele não é quem você pensa que é. Você está em perigo e não percebe. A voz dela era quase um sussurro, mas Marina viu a expressão aterrorizada em seu rosto. Do que você está falando? A mente de Marina estava a 1000 por hora, tentando encaixar as peças. Era difícil. Ao lado, Rafael segurava a mão dela. Seus olhos cheios de preocupação, mas também um pingo de raiva que ela não conseguia entender. Ele não está aqui só para te ameaçar, Mariana, disse a mãe, lançando um olhar rápido para Diego. Ele já fez isso antes, e não irá parar até conseguir o que quer. O pânico tomou conta, como se cada palavra dela fosse um burburinho ensurdecedor em sua mente. O quê? O que ele quer? A respiração dela estava acelerada. A sala estava se desfazendo ao redor dela,
e o que Diego tinha em mente parecia mais perto do que nunca. É isso que você precisa saber. A mãe começou, mas o barulho de tiros ecoou. A situação foi de uma calmaria tensa para um caos absoluto em segundos. A fumaça escondeu tudo, e gritos tornaram-se uma melodia de horror. Rafael puxou Marina e Isabela, tentando encontrar uma saída. Mas enquanto fugiam, o coração dela batia forte. A mãe, você a viu ser levada? Você sabia do que ele era capaz? Questionou, sem saber se realmente queria ouvir a resposta. É mais complicado do que você imagina, Marina. Se você somar todos os perigos, algumas coisas podem fazer sentido. Mas a voz dela se perdeu no meio do barulho. De repente, alguém a empurrou e Marina caiu. Quando olhou para cima, percebeu Diego, que agora estava ali, em pé, como uma sombra malévola. Acreditou que poderia se esconder? Você é mais ingênua do que pensei. Ele olhava para ela com um sorriso cruel que fez o estômago dela revirar. Diego, não! Ela tentou gritar, mas ele avançou e ela sentiu o puxão da realidade. Fica calma, Marina, Rafael disse, tentando segurá-la. Mas a expressão dele parecia mudar e suas mãos tremiam. O que estava acontecendo? Por que estava tão diferente? Eu tenho algo a revelar, Rafael finalmente disse, a voz trêmula, cheia de uma verdade que Marina temia. Tem algo que você precisa saber sobre a sua mãe e sobre mim. Sobre você? O nó na garganta dela era indescritível. O que você quer dizer? O que mais pode haver? O pânico crescia, mas havia algo na expressão de Rafael que a deixou paralisada. Ela não é sua mãe verdadeira, Marina. Não é sua verdadeira família. As palavras caíram como um raio em um dia ensolarado. O tempo parecia parar. O que ele estava dizendo? Tudo o que ela conhecia estava desmoronando. Um silêncio ensurdecedor se afastou, enquanto a sala voltava a girar. Marina sentia sua mente em chamas. O que isso significava? Quem era ela realmente? E quem estava ali de pé, revelando segredos que deveriam permanecer enterrados? Quando finalmente resolveu tudo dentro de si, tudo começava a desmoronar. Diego começou a rir. Um riso de triunfo que soou como um eco na mente dela. Você deve estar tão confusa. Não se preocupe, logo você vai entender tudo. E a verdade vai não só te surpreender, mas te destruir. Enquanto isso, o caos se intensificava ao redor, já que a segurança tentava controlar a situação. Mas Marina estava perdida em um mar de dúvidas e tragédias. O que estava por vir? Como tudo isso poderia dar certo? O que mais ela não sabia? As palavras de Rafael ainda ecoavam na mente de Marina, fazendo seu coração bater descompassado. Ela não é sua mãe verdadeira. O caos ao seu redor parecia distorcido, como se o tempo tivesse congelado. Tudo começava a misturar-se, as balas, os gritos, o cheiro da fumaça, e o que ela temia mais estava prestes a se concretizar. Isso não pode ser verdade, gritou Marina, olhando para Rafael com uma mistura de horror e descrença. O olhar dele estava fixo em Diego, que observava a cena com satisfação, como se estivesse esperando por esse momento. Marina, você precisa ouvir. Ele começou, mas o pânico tomou conta. A quantidade de informações a atingia como uma pancada, fazendo-a sentir vertigem. A sala era um verdadeiro campo de batalha, mas todas as suas certezas estavam sendo desmanteladas. No que você estava se metendo, Marina? Essa é uma família cheia de mentiras. A voz de Diego cortou o ar. Ele avançou um passo e a expressão de Rafael se endureceu. Calado, Rafael gritou, a veia de seu pescoço pulsando. Você não pode fazer isso. Foi então que, em meio ao tumulto, a porta do tribunal foi arrombada. Um grupo de policiais surgiu, alertando a todos para se afastarem. E entre eles, uma figura inesperada, Clara, a ex-melhor amiga de Marina.
a última pessoa que ela esperava encontrar. Marina! Clara gritou, seus olhos alargados de terror. Você não sabe onde está se metendo. Com uma agilidade surpreendente, ela se lançou para frente, posicionando-se entre Marina e Diego. O olhar de Marina se destabilizou. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu sei do que você não sabe. Ele não pode ser confiável. Clara olhou intensamente para Diego, que apesar de sua postura ameaçadora, parecia perplexo. Vocês acham que eu sou só uma amiga? Não sou. Ela virou-se e o olhar dela encontrou o de Rafael. Eu tenho algo a dizer, e não é o que vocês estão pensando. O juiz, tentando recuperar a ordem, gritava para todos se acalmarem, mas a tensão estava palpável como eletricidade no ar. Marina estava presa entre aqueles que amava e aqueles que ameaçavam. O que está acontecendo, Clara? Perguntou Marina, sentindo como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Eu não sabia que você não lembrava. Você tinha apenas 5 anos quando tudo aconteceu. Mas eu sei agora. Clara respirou fundo, preparando-se para o que parecia uma revelação monumental. Tua mãe, Marina, ela estava envolvida em algo muito maior. E Rafael, ele não é só irmão de Diego. Ele se infiltrou na sua vida. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo em que acreditava estava desmoronando. O que você quer dizer? Rafael, ele não está aqui por você. Ele faz parte do plano de Diego. Estava por trás de toda essa situação. Um jogo de poder que envolve todos nós. O olhar de Clara se fixou em Rafael e Marina pôde sentir a frustração e a fé que se esvaíam dele. Marina, não acredite nela. Isso é uma armação. Rafael se interveio, mas a confiança de Marina vacilou. Um grito ensurdecedor a fez olhar para trás e então viu Diego sorrindo, como se estivesse convencido de que tinha a vitória em suas mãos. Vocês vão descobrir que os jogos não têm regras. Eu sempre estive à frente e seus segredos a levarão à ruína. Então algo se quebrou dentro dela. Basta, gritou, sua voz se elevando acima do caos. Eu sou mais do que isso. Eu não vou ser apenas uma peça nesse tabuleiro. A tensão havia chegado a seu auge. O desespero pulsava em suas veias, mas havia um lampejo de determinação. Mas em uma fração de segundo, tudo mudou novamente. O grupo de homens armados começou a avançar. Um estrondo irrompeu e o chão sob eles tremeu. A realidade foi eclipsada por uma ferida profunda e é como se o tribunal estivesse prestes a desmoronar. Antes de qualquer um perceber, um dos homens, em movimento rápido, sacou uma arma e disparou. O barulho do tiro ecoou. E a sala mergulhou em caos absoluto. Marina sentiu que o mundo girava ao seu redor. E então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, viu Rafael ser atingido. O corpo dele caiu e a sua respiração acelerou. Rafael! Mas o que era isso? E quem era ela agora, realmente? A sala continuava a colidir e o que tinha certeza na vida estava desmoronando. O que mais ela não sabia? As perguntas ecoavam e a verdade ameaçava engoli-la. E enquanto todos em volta se moviam em desespero, um novo elemento entrou na cena. Algo ou alguém que poderia virar a maré da história novamente. A vida que ela conhecia estava em perigo e Marina se viu encurralada, sem saber qual caminho seguir. A sala estava em caos. O tiro havia ecoado e a imagem de Rafael caindo tomava conta da mente de Marina. Rafael! Ela gritou, o coração na garganta. Os homens armados se movimentavam rapidamente. A fumaça tornava tudo um borrão, mas ela só conseguia focar em uma coisa. Rafael. Desesperada,
Ela se lançou em direção a ele. O medo tomou conta. Rafael, fala comigo. A voz dele mal saía, um gemido mal contido enquanto ele tentava se mover. Lágrimas escorriam pelo rosto dela e a sensação de impotência era como um peso insuportável no peito. Diego, em meio ao tumulto, sorria, aquele sorriso que a fazia querer vomitar. Isso é o que você recebe por pensar que poderia escapar de mim. Ele estava se deliciando com o pânico. Marinava sentiu raiva borbulhar, misturando-se com o pânico. Silêncio! Gritou um policial, a equipe de segurança invadindo e cercando o tribunal. O juiz tentava chamar a ordem, mas todos estavam em pânico, lutando para escapar da armadilha que se tornara aquele espaço. A cabeça girava. Clara, ainda próxima, segurava o braço de Marina. Você precisa sair. Eles não vão parar. O olhar de Clara era frenético. E por um momento, mesmo no meio do horror, Marina conseguiu ver uma faísca de coragem. Então, de repente, um novo estrondo ecoou. A porta lateral se abriu e um homem apareceu, vestindo um terno escuro com um olhar frio e determinado. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoava autoritária, chamando a atenção de todos. Precisamos de evacuação imediata. Era Lucas, um velho amigo de Marina. Mas algo em seu olhar fez o estômago dela apertar. Não era apenas um amigo preocupado. Havia algo mais, como se ele tivesse um peso nas costas. O que você está fazendo aqui? Ela estranhou, enquanto Cal se desenrolava ao redor. Marina! Ele gritou, se aproximando. Eu vim para te tirar daqui, mas você precisa confiar em mim. Ou queira dizer, por que ela deveria confiar nele agora? O nó em sua garganta se apertava, mas o olhar dele era forte e, em meio ao caos, havia uma segurança que ela não via há tempos. Quando ela hesitou, Diego gritou. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. E nesse instante, as luzes do tribunal piscavam. O ar estava pesado. Ela sentiu um arrepio, o medo se tornando quase palpável. Lucas avançou, pôs a mão no ombro de Marina. Precisamos ir agora. Mas enquanto ele falava, algo na expressão de Diego mudou. Ele estava prestes a revelar algo, uma carta na manga. Você realmente não sabe a verdade? Ele disse, com o tom de quem estava prestes a soltar uma bomba. Marina se virou, o medo crescendo. O que ele sabia? A verdade sobre sua família, sobre você. Ele apontou para Lucas, que agora estava mais focado em Rafael, caído no chão. Essa não é a primeira vez que ele aparece, Marina. Ele sempre esteve por perto, escondido nas sombras. Seu amigo é parte disso tudo. Ele foi quem a trouxe de volta quando você achou que estava segura. As palavras de Diego cortaram através do pânico, como um fio afiado. Era verdade? Marina sentiu o mundo desabar ao redor dela. Lucas, você! As peças começaram a se juntar, um quebra-cabeça macabro que não fazia sentido. Levem-na! Gritou Diego. E a sala parecia girar. As pessoas correram buscando sua liberdade, mas o desespero tomou conta. As balas cortavam o ar e as vozes se misturavam em gritos. A confusão era total. Marina se virou para Clara, que agora parecia perdida. Precisamos sair. Você consegue? Mas antes que pudesse resposta, Rafael tossiu, uma mancha escura se alastrando em sua roupa. Marina, ele murmurou, a voz fraquejando. Então, a realidade estava prestes a mudar mais uma vez. A porta de trás se abriu e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Marina. Ela estava lá, mas com um olhar que dizia tudo. Não, você não deveria estar aqui, gritou Marina. Mas já era tarde demais. A revelação estava a poucos instantes de explodir. O que mais estaria prestes a surgir? E no meio de tudo, um único pensamento permaneceu. Como todos estavam conectados. A verdade esperava, e o pânico ameaçava engolir tudo. O chão não era mais firme.
e cada passo em direção à liberdade poderia custar a vida. Qual seria o próximo movimento? Marina estava paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto a sala ao redor dela se transformava em um campo de batalha. A explosão, o tiro, a fumaça, tudo girava como um turbilhão. Rafael, por favor, diga que você vai ficar bem. O pânico a envolvia, e ela se sentia mais perdida do que nunca. Marina, me escute! Rafael tentou se levantar, mas a dor no seu peito o derrubou de volta ao chão. Você precisa ir, não pode ficar aqui. O desespero em seu olhar fez seu coração acelerar. Ele estava ferido, mas ela não tinha tempo para pensar. Diego estava se aproximando, sua presença dominando o espaço, como uma sombra cheia de maldade. Vou acabar com isso agora, gritou Diego, seus olhos brilhando de triunfo. Mas antes que pudesse avançar, Clara se colocou à frente de Marina, os ombros firmes. Você não vai a lugar nenhum. Não me faça rir, Clara, Diego zombou. Você sempre foi a peça menor no meu jogo. O chão tremeu com a tensão, e o ambiente parecia um campo de guerra. Mas algo inesperado aconteceu. A mãe de Marina se adiantou, sua voz agora forte e cheia de poder. Já basta! Ela estava determinada e a confiança dela era quase palpável. Diego, você não pode mais controlar a vida de ninguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aquilo era um confronto esperado, e Marina sentiu uma estranha onda de coragem surgir dentro dela. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? Ela queria respostas, mas a situação era instável. Eu sei muito mais do que você imagina, disse sua mãe, respirando fundo. Eu nunca detestei sua escolha de vida, mas não sabia. Diego gritou impaciente. Mas a mãe de Marina não recuou. Não posso mais ficar calada. Então, um novo som cortou o ar. Sirenes. A polícia estava chegando e a sala começou a se agitar. Lucas, o amigo de Marina, aproveitou a confusão e se aproximou, puxando os braços dela. É hora de sair, ele disse, a urgência na voz dele ecoando. Mas antes de dar o primeiro passo, Marina olhou para Rafael, ainda no chão, e o desespero a invadiu. Eu não posso deixá-lo aqui. Ela hesitou, o coração apertando. A sala estava pegando fogo. As ameaças de Diego se aproximavam, mas algo a prendia, sua lealdade. Marina, não tenho tempo para discutir. Se você não sair agora, tudo pode acabar. Lucas insistiu e Clara concordou, seu olhar determinado. O medo pairava no ar, e a sensação de tudo desmoronando aumentava. Vá! Gritou Rafael, com a voz rouca. Você e Isabela precisam sair. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina girou, e a mão de sua mãe segurou firme a dela. Vamos, querida, juntas. Elas correram para a saída, e a adrenalina a fazia sentir que poderiam escapar. Mesmo que tudo estivesse desmoronando, Diego estava em seu caminho, mas antes que ele pudesse se mover, a porta se arrebentou, com a entrada da polícia. Todos no chão, mãos para cima. A voz do oficial ecoou, e a tensão na sala aumentou. Você não escapará dessa, Diego, o oficial gritou, mas com os deveres alinhados, ele ignorou Marina e a mãe, focando na ameaça real. As vozes se misturavam em gritos, e em meio ao tumulto, Marina sentiu que a escuridão estava recuando. Ela finalmente encarou Diego, seu olhar determinado. Eu não sou mais sua. Você não tem controle sobre mim. Essa era a verdade que precisavam ouvir. E, finalmente, ela estava pronta para seguir em frente. Com a saída próxima, Lucas puxou Marina e sua mãe para a liberdade. Mas Rafael estava lá, caído, lutando pela vida. Eu vou voltar por você! Ela gritou, sem olhar para trás. O desespero e a dor estavam misturados à esperança. Eu confio em você, Marina! Ele respondeu, e essa resposta fez seu coração saltar. Quando finalmente saíram, a luz do sol as atingiu como uma bênção.
Os gritos da polícia, os sons da vida fora do tribunal eram verdadeiros. Mas havia um mistério ainda pairando no ar. E era a verdade sobre quem eram realmente essas pessoas ao redor dela. Marina respirou fundo, sentindo pela primeira vez que poderia ser livre. Mas seria realmente assim? O que o futuro reservava? A luta não estava acabada, mas agora ela tinha que enfrentar isso. Juntas, e antes de o sol se pôr, um novo destino se desenhava. Mas as perguntas permaneciam. Quem eram os verdadeiros aliados? O passado estava realmente para trás? Somente o tempo dirá. E antes de encerrarmos essa história, quero pedir um favor urgente a você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Também quero ouvir suas reações e teorias sobre o final. Então inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!